tema da aula de hoje, então, é infecção puerperal. A infecção puerperal também pode ser chamada de febre puerperal, ou em algumas outras referências vocês podem encontrar como morbidade febril puerperal. São sinônimos aí, tá? Então, todos os três termos eles podem ser considerados corretamente, tá? A gente vai considerar uma infecção puerperal qualquer infecção bacteriana do trato genital feminino no pós-parto, tá? Então, eu posso ter vários locais de infecção e a gente vai precisar identificar quais são essas infecções e conseguir fazer o diagnóstico diferencial para fazer o tratamento correto. Sepse, tá? Que é uma complicação de uma infecção primária, é a quarta causa de óbito materna. Então, esse é um assunto muito importante. Em alguns livros vocês vão encontrar até como terceira causa de óbito, né? E eles trazem como uma tríade: hipertensão como primeira causa, hemorragia, que foi o tema da semana passada, como segunda causa, e infecção aí como terceira causa, tá? Mas em geral aí figura entre terceira e quarta causa de óbito materno, e por isso que é muito importante a gente saber reconhecer essa condição nas nossas pacientes. Quando a gente fala de infecção puerperal, então, a gente vai considerar temperatura maior do que 38 graus nos 10 primeiros dias após o parto. É muito importante a gente saber que essa temperatura aqui, preferencialmente, deveria ser aferida por via oral, porque alterações mamárias, tá, podem influenciar no aumento da temperatura e mascarar aqui essas condições. Claro que nos hospitais é muito mais frequente a gente medir a temperatura axilar, mas vocês têm que saber que o ideal é fazer via oral, tá bom? Também na definição de infecção puerperal, a gente tem que excluir as primeiras horas após o parto, porque podem ter alterações fisiológicas que podem aumentar a temperatura, inclusive uma leucocitose no pós-parto e no pós-cesárea. Então, do final do primeiro dia até o 10º dia, qualquer infecção que aparecer, a gente vai considerar e chamar de infecção puerperal. Essa febre, ela deve permanecer pelo menos 2 dias seguidos aí para a gente considerar, né? Por isso que eu falei, existem alterações fisiológicas que podem aumentar, elevar a temperatura aí no pós-parto imediato, por isso que a gente precisa verificar se essa temperatura se mantém alta antes de tomar alguma atitude, tá? Professor, não tá passando os slides. Agora tá. Não está passando os slides, vamos ver aqui. Se vocês precisarem falar comigo, liguem o microfone, porque eu não vou ficar vendo esse chat aqui, tá bom? Alguém liga o microfone e fala comigo. Eu vou passar os slides agora aqui para ver se a gente consegue continuar. As principais causas de febre puerperal vão incluir aqui, então, endometrite, que seria a infecção da cavidade endometrial. Vamos lembrar que a infecção da cavidade intrauterina durante a gestação a gente chama de corioamnionites, que seria a infecção das membranas. Depois que nasceu o nenê e saiu a placenta, a gente vai chamar de endometrite, visto que a gente não tem mais as membranas amnióticas ali. Então, endometrite seria uma das principais causas. Infecção do sítio cirúrgico, né, na incisão da cesariana. Eu posso ter infecção da sutura da episiotomia, se foi realizada a episiotomia. Eu posso ter qualquer infecção do trato urinário, aí entrando como diagnóstico diferencial.
Se não for do trato genital inferior, eu posso ter alterações mamárias que podem causar febre e confundir o nosso diagnóstico. E uma situação rara que eu vou falar no final da aula, que seria a tromboflebite pélvica, que entra no diagnóstico diferencial. Talvez vocês nunca ouviram falar nesse termo, mas eu vou falar para vocês porque é muito importante a gente saber quando a gente não conseguir encontrar outro foco de infecção. Então, a endometrite é a infecção puerperal mais frequente. Ela está presente em até 10% das puérperas, ou seja, a cada 10 puérperas, uma pode ter infecção do endométrio. Essa endometrite, ela ocorre por ascensão das bactérias do trato genital inferior. Então, as bactérias que estão presentes normalmente aí no trato genital inferior, elas vão ascender para o segmento inferior do útero, causando a infecção. Geralmente elas vão infectar o local onde estava localizada a placenta. Então a placenta ela se soltou. Vocês lembram lá na aula anterior que eu falei que para que não haja hemorragia ocorre vasoconstrição dos vasos e trombose desses vasos ali na decídua, para que não haja hemorragia. Então eu tenho necrose da decídua, tá? Que é o local onde estava implantada a placenta. Eu vou ter sangue na cavidade uterina. Que vai contribuir como meio de cultura para a multiplicação das bactérias, além do trauma cirúrgico, que pode acontecer no processo da cesariana, com processo inflamatório, e a presença de corpos estranhos, como, por exemplo, o fio da sutura do útero, né? Normalmente utiliza-se ou um catigutte ou um Vicryl, que são fios absorvíveis, mas inicialmente são corpos estranhos que vão gerar um processo inflamatório e contribuir para o processo infeccioso que a gente chama de endometrite, tá bom? Então, quais são os pacientes que têm maior fator de risco para desenvolver endometrite? Primeira coisa, pacientes que estão realizando cesariana, tá? Então, como o trauma cirúrgico e a presença de corpo estranho são fatores de risco importantes, né, fazem parte do processo aí da endometrite, a realização de cesariana é um importante fator de risco. A gente viu lá na aula de amniorrex prematura, né? Vocês vão lembrar, tinha umas balancinhas nos slides que existia risco de infecção toda vez que a bolsa se rompe. A bolsa é um mecanismo de proteção que protege a cavidade uterina das bactérias. Toda vez que entrar, porque eu vou precisar aceitar toda vez que entrar alguém, né? A bolsa amniótica, então, ela é um fator de proteção que protege a cavidade uterina das bactérias do canal vaginal. Então, toda vez que eu tenho perda dessa proteção, a gente pode ter maior risco de infecção. Então, a amniorrex prematura é um fator de risco para endometrite. Trabalhos de parto prolongado, principalmente aqueles que têm bolsa rota, né, também aumenta a chance de bactérias do trato genital inferior ascenderem para o útero. Pacientes que são submetidas a múltiplos toques vaginais durante o trabalho de parto, cada vez que eu introduzo o dedo dentro do colo para verificar a dilatação, eu estou levando bactérias do canal vaginal para a cavidade intrauterina. Parto operatório, principalmente com o uso de fórceps, as colheres do fórceps que vão até o fundo da vagina, podem aumentar o risco de infecção intrauterina. E extração manual da placenta, né? A gente viu na aula passada alguns exemplos de extração manual da placenta, quando a placenta fica retida, né? Se o cordão arrebentar, se a gente tracionar demais, se tiver hemorragia pós-parto. Na cesariana, frequentemente, com o útero aberto, o médico ele coloca a mão e ele faz a extração manual da placenta, né? Ninguém espera a placenta sair espontaneamente na cesariana, então aumenta o risco de infecção intrauterina.
Existem fatores de risco não obstétricos. Os fatores de risco não obstétricos incluem aí vaginose bacteriana. Então, se a paciente ela tem algum corrimento infeccioso, é claro que aumenta a chance de ter endometrite. E se ela tem anemia ou carências nutricionais, ou seja, o sistema imune está mais debilitado, isso também favorece o aparecimento de qualquer infecção. E doenças que prejudicam o sistema imune, como, por exemplo, diabetes, HIV. Então, são vários os fatores de risco para endometrite que vale a pena saber, sendo que deles, cesariana é o principal, aí aumenta em cerca de 30 vezes o risco de endometrite comparado com as pacientes que têm parto normal, em que não houve manipulação da cavidade uterina durante o nascimento do bebê, tá bom? Então, como agentes etiológicos, a gente sabe que a endometrite ela pode ser multibacteriana, porque os patógenos da vagina são em grande quantidade, bem diferenciados, então é importante a gente saber que existem exemplos de patógenos anaeróbicos, existem patógenos aeróbicos, e existem outros, né, como por exemplo micoplasma, clamídia, que é a principal DST, tá? Então vale a pena saber mais ou menos quais são os representantes de cada classe. É óbvio que eu não vou ficar cobrando isso aqui de vocês, é mais importante vocês saberem que é uma infecção multibacteriana, e isso vai influenciar aí na escolha do tratamento. Para fazer o diagnóstico de endometrite, então agora que a gente já sabe como que funciona a endometrite, quais são as principais pacientes que podem desenvolver endometrite, como que eu vou suspeitar dessa condição clínica? Primeira coisa é a presença da febre, mais de 38 graus, do primeiro ao 10º dia após o nascimento, pelo menos 2 dias seguidos. Normalmente, Professor, Oi. o slide está ativado. Agora foi. Obrigada. De nada. A febre, então, é o principal sintoma, vai vir associado aí geralmente a uma dor, um desconforto abdominal, que muitas vezes é confundido na paciente pós-cesariana pelo desconforto normal que a paciente tem por ter realizado cirurgia. Então, como as pacientes que se submeteram a cesariana são as principais que têm endometrite, né, elas já têm dor abdominal porque elas foram operadas, a dor abdominal ela é um sintoma que muitas vezes passa desapercebido, mas existe uma coisa que chama tríade de Boom, tá? A tríade de Boom, ela é composta por um útero doloroso, de consistência pastosa e hipoinvoluído. O útero ele não fica tônico abaixo da cicatriz umbilical. É um útero que frequentemente ele demora mais para regredir o seu tamanho, demora mais para baixar do nível da cicatriz umbilical, porque por causa do processo infeccioso, inflamatório, tá, dentro da cavidade uterina. E, frequentemente, pode aparecer loquiação fétida, né? Os lóquios, que é o sangramento pós-parto, eles podem estar com cheiro fétido. É importante a gente saber que o sangue em si, coagulado, que está descendo os lóquios, já tem um cheiro forte. Então, não é para confundir a loquiação normal e o cheiro ruim, né? As meninas sabem que se não trocar o absorvente vai ficar com cheiro ruim, porque o sangue velho fica fedido mesmo, tá? Então, tem que tomar cuidado aí, mas o cheiro é bem forte de infecção quando a gente faz o exame especular das nossas pacientes. Então, veja que a paciente chegou com febre no consultório, eu vou ter que fazer a avaliação ginecológica dessa paciente, tá bom? Isso é mandatório. Frequentemente, a gente também solicita na avaliação inicial um hemograma, e nesse hemograma pode aparecer uma leucocitose, lembrando que o valor de referência da maioria dos laboratórios é 10 mil, entre 10 e 15 mil é fisiológico da gestação. Se eu tenho mais de 15 mil leucócitos, aí provavelmente estou diante de um processo infeccioso. Acima de 15 mil não é normal, mas na gestação até 15, 16 mil, às vezes a gente considera normal, tá bom? Então, veja que para o diagnóstico, eu não preciso do hemograma.
tá bom? Eu preciso da febre e excluir as outras causas de infecção que a gente vai discutir daqui para frente, tá bom? O tratamento da endometrite vai ser com a paciente internada. Como é uma paciente que tem uma infecção multibacteriana que pode evoluir para sepse e óbito, ela vai ficar internada com a gente e vai iniciar antibiótico terapia. Existem 2 esquemas propostos, eu vou colocar os 2 esquemas aqui. Vocês não precisam memorizar as doses das medicações, eu coloquei por curiosidade, mas um esquema proposto é com clindamicina e gentamicina, e o outro esquema proposto é o esquema tríplice, que é mais utilizado do que o primeiro, com ampicilina, gentamicina e metronidazol, tá? Então, esse esquema aqui é o que vocês muito provavelmente vão ver na maioria dos hospitais, com ampicilina, gentamicina e metronidazol, tá bom? Geralmente, esse esquema aqui regride o quadro infeccioso aí em até 48 horas, e se a paciente permanecer afebril, eu posso dar alta para ela e não preciso terminar o antibiótico internada o tempo todo, tá? Então, ela pode terminar o tratamento, não, ela pode ter alta sem antibiótico terapia para casa, assim que ela permanecer afebril, aí por 24 a 48 horas. O tratamento é só enquanto permanece a febre, tá bom? Existe uma maneira de a gente diminuir aí o risco de endometrite para as nossas pacientes. Veja que 10% das nossas pacientes terem endometrite é uma incidência muito alta. Por isso, há muitos anos, existe uma profilaxia, principalmente para as pacientes que vão fazer cesariana, que é ou com cefazolina ou clindamicina, é um ou outro, tá? Essa cefazolina ou clindamicina, ela é administrada apenas nos casos de cesariana, que é a grande maioria das pacientes, e antigamente fazia-se após o clampeamento do cordão para todas as pacientes, mas já tem estudos muito novos mostrando que a gente pode fazer essa antibiótico profilaxia 30 a 60 minutos antes da cesariana, né? Talvez aí na maioria dos hospitais vocês ainda vejam fazendo sempre na hora da cesariana, mas já pode fazer antes e já tem benefício, né? Já diminui mais ainda o risco de infecção de 10% aí para cerca de 2%, o risco de infecção da endometrite, tá bom? Então, todas as pacientes vocês vão ver fazendo isso daqui, beleza? Vamos passar para a próxima condição. Infecção do sítio cirúrgico, tá? Claro que é muito mais simples, infecção de sítio cirúrgico, vocês já viram lá na aula de técnica operatória, tá? Então, a infecção do sítio cirúrgico é a infecção da ferida operatória da cesariana, tá bom? Não Professor, tem... desculpa Oi. interromper, mas ainda está no slide 9 pra gente. Odeio o Google Meet. Quem estava falando comigo? Eu, agora tá no 10. Eu falei tudo isso aqui, vocês não viram nada que eu falei? Aham, mas a gente não viu. Mas a gente ouviu, né? Bom, tem 2 esquemas antibióticos, agora vocês estão vendo aqui, tá? Com clinda e genta, eu coloquei aqui os antibióticos, as doses não precisam saber, tá bom? Depois eu passo esses slides para vocês, se vocês quiserem também, né? Porque essa internet está sacaneando a gente. Então, temos a ampicilina, gentamicina e o metronidazol como sendo o esquema mais utilizado, esse esquema de baixo, esquema tríplice, tá bom? Agora, no slide 11, eu vou falar da profilaxia, que deve ser feita com um desses 2 antibióticos.
Cefazolina é muito mais utilizado, é o quefazol. Geralmente a gente utiliza a clindamicina quando tem alergia ao quefazol, que é uma cefalosporina, tá bom? E realizado apenas nos casos de cesariana. Antigamente a gente fazia isso após o clampamento do cordão, mas hoje a gente já pode fazer antes do procedimento cirúrgico. Tudo bem, né? Professor, eu não sei, acho que tá rolando o slide com o mouse. Tenta clicar em cada um deles, que para profilaxia não passou também o slide. Eu nem tenho mouse. Ah, é que não, ainda tá no tratamento, nos antibióticos, travado a tela. Meu Deus. Apareceu desprofilaxia aí agora? Apareceu. Tenta clicar ali no slide 12 e passar clicando no slide, não sei, só uma ideia. Tá bem, mas se eu clicar eu não uso pointer com laser. Mas tudo bem, vamos lá. Vou tentar aqui. Esse slide aqui, tudo bem, né? Sim, prof, tudo bem. Então tá bom, vou passar para o próximo. Infecção do sítio cirúrgico, eu passei o slide, tá? Não apareceu, né? Apareceu, prof. Tá bom. Então, quando a gente fala de infecção do sítio cirúrgico, é a infecção da ferida operatória da cesariana, tá bom? A incidência disso aqui é mais ou menos 7%. E que a gente vai encontrar. Mudei de slide, apareceu agora? Apareceu. Nossa, eu tenho que fechar a apresentação e reiniciar toda vez. Mas tudo bem, vamos lá. Quais são os pacientes que têm maior chance de ter infecção do sítio cirúrgico? Pacientes que estão há mais tempo internada, então elas estão mais tempo de exposição a patógenos intra-hospitalares, principalmente. Pacientes que têm diabetes, que é uma doença que prejudica a cicatrização, vocês já devem ter visto lá na aula de endócrino, lá na aula de técnica operatória, diabetes prejudica a cicatrização, então tem mais chance de infecção e deiscência de ferida operatória. Pacientes que são submetidas a cirurgias com tempo cirúrgico prolongado, então quanto mais tempo demora a cirurgia, maior o risco de infecção do sítio cirúrgico. Geralmente as cesarianas duram entre 30 minutos e 1 hora, então geralmente são cirurgias curtas, tá? Mas eu posso estar diante aí de uma cirurgia um pouco mais complicada, então tem maior risco. Uma técnica cirúrgica, principalmente a má higienização das mãos, tá? Hospitais que têm residentes e acadêmicos têm taxas de infecção de sítio cirúrgico maiores do que hospitais que não têm, tá? Então é muito importante fazer a correta higienização das mãos no momento da cirurgia, não contaminar o material na hora de preparar a mesa e o paciente, etc. E desnutrição também como um fator de risco aí para infecção do sítio cirúrgico, claro. Passei o slide. O diagnóstico de infecção do sítio cirúrgico, super simples de fazer, nós não vamos ficar nos atendo a isso daqui, tá? A gente vai ter dor local, edema e hiperemia aí como sinais de infecção, tá? Bem facinho de visualizar, fica totalmente vermelha aí a região ao redor da incisão cirúrgica, tá bom? Os principais agentes etiológicos são as bactérias de pele, tá? Então, primeiramente, os estafilococos. Passou o slide, não sei. Passou, Tá, não, eu vou controlando aqui. Os estafilococos, que são bactérias da pele, como principais agentes etiológicos, também posso ter Escherichia coli como agente etiológico e outras bactérias aí bem por Staphylococcus, tá bom? Então, eu vou fazer o tratamento das nossas pacientes, passou o slide.
o tratamento das pacientes com infecção do sítio cirúrgico, ele pode ser um tratamento ambulatorial. Como eu estou diante de uma infecção com uma bactéria apenas, com um baixo risco de sepse, e que muito frequentemente, às vezes, nem causa febre, né? Eu posso fazer o tratamento ambulatorial da nossa paciente. E aí, eu tenho duas opções principais de antibiótico. É um ou outro aqui. Ou amoxicilina com clavulanato, ou clindamicina. Veja que, o que vocês vão ver na prática? Muitos médicos dando cefalexina, que é uma cefalosporina de primeira geração, para as pacientes com infecção de ferido operatório. Tem que lembrar que, frequentemente, né, a gente utiliza uma cefalosporina para fazer a prevenção dessa infecção. Então, não adianta eu dar outra cefalosporina para fazer o tratamento, né? Então, pela lógica, deveria mudar de antibiótico, mas vocês frequentemente não vão ver utilizando cefalexina, que não é a melhor opção, tá bom? Amoxicilina ou clindamicina, aí são melhores opções para o tratamento da infecção do sítio cirúrgico, tá? Esta foto, dá para ver a foto, né? É uma infecção, né, bem extensa aí do sítio cirúrgico. Aqui tem uma gazezinha, muito provavelmente deve estar com alguma secreção purulenta aqui nesse local, né? Então, veja que a infecção se espalha pelo subcutâneo e fica feio para burro, né? Tá? Então, a gente vai internar a paciente em duas situações: se houver necrose tecidual ou formação de abscessos. Então, para ver se tem abscessos, às vezes, né, a gente solicita ultrassom de parede abdominal para ver se está com coleção líquida no subcutâneo, né, que a gente precisa fazer drenagem disso daqui, tá? Então, estou passando o slide. A fascite necrotizante, necrosante, é a situação mais grave de infecção da pele, tá? Não vou ficar me atendo aqui nessa situação, mas o tratamento é cirúrgico, a gente tem que debridar todo o tecido necrótico. Frequentemente a gente solicita ajuda para um cirurgião quando isso que acontece, né? Porque nós obstetras não vamos resolver isso sozinhos, e frequentemente a gente tem que deixar a paciente em peritoneostomia, tá? Peritoneostomia é quando a gente coloca aquele plástico aqui, porque não tem tecido suficiente para fechar, né? Então, isso aqui é uma puérpera, a linha nigricans, tá? Do estrogênio e da melanina aí que aumentaram durante a gravidez, né? Necrosou todo o tecido, foi retirado o tecido, e aí eu preciso deixar esse plástico aí para fechar. Olha, às vezes, uma exposição de órgãos, isso aqui é bem grave, esses pacientes aqui, UTI, taxa de óbito alto, né? Tá bom? E aí, esses pacientes, obviamente, nós vamos iniciar uma antibiótico terapia muito mais agressiva, né, com uma penicilina, uma gentamicina e um metronidazol, mesmo esquema tríplice que a gente pode utilizar lá na endometrite, né, lá eu uso ampicilina, gentamicina e metronidazol. Tem que lembrar que a penicilina e a ampicilina são primas, né, da mesma classe. Então, aqui a gente vai utilizar aí um esquema tríplice também para essas pacientes, além do debridamento do tecido necrótico. Beleza? Graças a Deus, nunca vi isso aqui desde que eu virei obstetra, né? Vi na faculdade só uma vez, mas nem era paciente puérpera, né? Caso cirúrgico qualquer, que eu nem me lembro. Tá? Isso aqui é raro do raro. Geralmente, o antibiótico simples resolve 99,9% das pacientes aí com infecção do sítio cirúrgico. Beleza? Passei o slide. Deixa eu ver aqui. Pronto. Infecção da sutura da episiotomia. Episiotomia, todo mundo já sabe, eu já dei aula disso lá no passado, que é o corte que é realizado no períneo da paciente para tentar ampliar o canal de parto. Já tem bilhões de estudos mostrando que não se deve mais fazer episiotomia em situação nenhuma, que não ajuda em nada o parto, que não antecipa o nascimento, não melhora os índices de Apgar e etc. Mas ainda é realizada muita episiotomia e, como toda incisão na pele, pode ter risco de infeccionar, tá? Apesar de ser bem raro, a gente tem aí uma incidência próxima de 1% das pacientes que realizaram episiotomia, né, que já são raras as que realizam
episiotomia, 1% das que realizaram episiotomia, né? Geralmente é uma infecção superficial, claro que a gravidade depende do grau de acometimento do períneo, tá? E o diagnóstico, vou passar o slide também agora, o diagnóstico é clínico, tá bom? Da mesma forma que a infecção do sítio cirúrgico, aqui a gente vai visualizar a incisão, a sutura, e vai visualizar aí dor local, edema e hiperemia, tá? Geralmente fica bem feio, né? Aqui tem um pouquinho de secreção purulenta, né? A gente consegue ver os fios da sutura, né? Que estão quase expostos aqui, porque não houve absorção, não houve fechamento aí, né? Cicatrização correta, então fica feio para bulbo. E aí, frequentemente, isso aqui vai cicatrizar por segunda intenção, né? Não se dá ponto de novo, da mesma forma que lá na incisão do sítio cirúrgico a gente não dá ponto de novo para fechar a pele, vai cicatrizar por segunda intenção, tá? Fica bem feio, mas depois a cicatrização até que fica razoável, tá? Mas é uma tragédia, né? A paciente passar por um parto, ter uma episiotomia, ter uma infecção dessas, às vezes ficar com o períneo aberto, por causa de, provavelmente, má higiene ou má técnica operatória. O tratamento, assim como da incisão do sítio cirúrgico, tá, vai ser realizado com amoxicilina ou clindamicina, tá? Deixa eu passar o slide aqui. Amoxicilina ou clindamicina são as duas melhores opções, melhor do que cefalexina, que é frequentemente utilizado pela maioria dos colegas, que vocês vão ver sendo muito utilizados aí, tá? Esse tratamento, ele também vai ser ambulatorial, nenhuma paciente precisa ficar internada para tratamento com antibiótico para infecção de sutura de episiotomia, tá bom? Passei o slide para alterações mamárias. Então, existem algumas alterações mamárias, e é importante a gente conhecer, que podem mascarar aí um processo infeccioso genital, que podem confundir e vão entrar no diagnóstico diferencial quando a paciente apresentar febre no puerpério, tá bom? Então, veja só, eu posso ter o engurgitamento mamário, que nada mais é do que o acúmulo de leite nas mamas, então aumentando o volume das mamas, e é por isso que esse aumento do volume mamário com acúmulo de leite pode apresentar febre, tá? Então, por isso que o ideal é fazer a aferição da temperatura via oral. Eu posso ter um quadro de mastite, que é depois que houve engurgitamento, né? As bactérias que vão penetrar aí pelo mamilo, principalmente se houver fissuras mamárias, vão penetrar por ali e vão causar um processo infeccioso de alguns ácidos mamários, de alguma parte do tecido mamário, e se isso for se prolongando, eu posso ter casos de abscesso mamário, que é o acúmulo de pus, formação de lojas purulentas aí, que vão precisar de um pouco mais de cuidado. Quando a gente fala de engurgitamento mamário, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é tentar corrigir a pega e a posição do bebê na hora de da amamentação, tá? Deixa eu ver se passou o slide aqui. Corrigir pega e posição, tá? Que é muito importante aí. Primeira medida de tratamento de engurgitamento mamário e de fissuras no mamilo. E ordenhar a mama, impedindo o acúmulo de leite nas mamas. Então, a ordenha é muito importante nesses casos, tá? Se não conseguir fazer sozinha, tem que procurar banco de leite ou consultores em aleitamento, tá? Que vão ajudar aí, né? Aqui em Maringá tem vários bancos de leite que vão ajudar a corrigir pega e posição, ordenhar a mama, mas nós, como médicos, temos que saber orientar isso daqui também, tá bom? E doação do excesso de leite aí para os bancos de leite, isso aqui é muito importante, vou prevenir o engurgitamento, prevenindo assim a mastite, prevenindo as outras complicações, como por exemplo o abscesso mamário, tá bom? Os casos de mastite, olha só essa foto aí, tá? Eu tenho uma vermelhidão da pele, o diagnóstico também é clínico, não demanda de exames laboratoriais, então eu tenho esse local aqui,
onde eu tenho a pele mais avermelhada, olha aqui no pointer, tá? Geralmente não é a mama inteira que fica vermelha, são regiões da mama. Geralmente essa mudança de coloração da pele vem acompanhado de calor local, que são são sinais inflamatórios, né? Tá? E olha só outra mama aqui, né? A região retromamilar toda avermelhada, a pele fica bem brilhosa, tá bom? Edemaciada. E esse diagnóstico é um diagnóstico geralmente clínico, não tem necessidade de fazer nenhum exame para isso daqui. Então, eu vi a vermelhidão, a mulher tá febril, com as mamas vermelhas, diagnóstico de mastite, né? A gente não vai ficar pensando que tem 2 processos infecciosos ao mesmo tempo, tá bom? Deixa eu passar o slide aqui. Para antibiótico terapia, tá? Ela pode ser ambulatorial, não tem necessidade de internar a nossa paciente. Veja que essa antibiótico terapia ela deve permanecer entre 10 e 14 dias. É muito importante aqui, ó, os mesmos antibióticos, tá? Ou clindamicina, ou amoxicilina, os mesmos antibióticos da infecção do sítio cirúrgico, o mesmo antibiótico da infecção da sutura, da episiotomia, tá bom? Só que esses aqui devem ser mantidos aí 10 a 14 dias, né? Os outros aí, em média, 7 dias o tratamento está realizado. É muito importante vocês saberem que durante o processo de mastite, o bebê não precisa parar de ser amamentado. Poxa, mas por quê? Porque muito provavelmente o foco da mastite são bactérias que vieram da boca do bebê, vieram pelas fissuras no mamilo e infeccionaram o tecido, tá? Então, não tem problema continuar amamentando e a gente orienta continuar amamentando, claro que restringindo aí toda a dor que a mulher está sentindo naquela mama, né? Então, ela vai acabar amamentando menos aquela mama que está acometida, porque ela fica mais dolorosa, mais sensível, mas não tem por que parar de amamentar se for possível, tá? O ideal é continuar amamentando, principalmente porque vai prevenir a mama de engurgitar, a mama de acumular mais leite e a multiplicação de bactérias, tá? Então, fazer o esvaziamento da mama acometida pela mastite é muito importante, seja com a amamentação, seja com a ordenha, tá bom? O abscesso mamário, tá? Dá para ver a foto aí. É o acúmulo de pus embaixo da pele, fica bem fácil de palpar. Quando a gente palpa um abscesso, existem pontos de flutuação, que é o adelgaçamento da epiderme aí, o local onde fica bem mais molinho, que provavelmente é o local onde a gente vai drenar. Às vezes pode acontecer drenagem espontânea de um abscesso, ou seja, o ponto de flutuação, né, ulcerar com a saída e extravasamento de pus, tá? Então, isso aqui é bem mais grave do que um quadro de mastite, geralmente é uma evolução da mastite, quando a mulher não procura atendimento, tá? As pacientes com abscesso, deixa eu passar o slide, tem que fazer drenagem desse abscesso, que pode acontecer espontaneamente ou pode acontecer cirurgicamente. Frequentemente a gente faz no centro cirúrgico, anestesia geral, né? Faz uma incisão com bisturi no local do abscesso e faz exploração das lojas, né, com uma pinça para poder fazer a drenagem de todo o pus. Alguns médicos gostam de fazer a punção do abscesso para tentar retirar todo o pus com uma punção. Não é a melhor opção, porque para fazer a correta drenagem do abscesso tem que explorar todas as lojas, nem sempre você tem uma loja de abscesso só, você pode ter várias lojas, pode ser um abscesso multilocular, e se você não enfiar a pinça para poder explorar e debridar toda essa região, talvez você não vai fazer o tratamento correto. Então, a drenagem é com incisão com bisturi e não com punção. Também deve ser realizada antibiótico terapia por 14 dias, olha, os mesmos antibióticos devem ser utilizados, porém, essa paciente aí deve permanecer internada, claro, primeiro porque ela vai fazer o procedimento cirúrgico de drenagem, tá? E depois para fazer antibiótico terapia endovenosa,
tá bom? É um quadro bem mais grave, que pode evoluir para sepse com muito mais facilidade do que o quadro de mastite, que é bem mais simples, infecção sólida da região da pele, tá? Então, esses pacientes com abscesso, drenagem cirúrgica do abscesso e antibiótico terapia endovenosa internada. Beleza? Tromboflebite pélvica. Só faltam alguns slides para acabar a aula. A tromboflebite pélvica, tá? Que é um termo novo aí para a maioria de vocês, tá? É uma condição que pode levar à febre na puérpera e frequentemente ela só é diagnosticada quando os outros diagnósticos foram excluídos. Então veja que a nossa paciente com febre chegou ao pronto-socorro, tá? O que a gente precisa fazer com ela? Nós vamos fazer o exame ginecológico para ver se tem loqueação fétida, palpação abdominal para ver se a gente consegue identificar a tríade de Boom. Nós vamos fazer a avaliação dos sítios cirúrgicos, né? Episiotomia e a incisão da cesariana. Vamos fazer a avaliação das mamas. Frequentemente pediremos um hemograma, como vocês viram lá na aula, no slide, e um exame de urina. Eu não vou ficar falando de infecção do trato urinário aqui, obviamente, porque infecção do trato urinário é um dos diagnósticos diferenciais, é só pedir o exame de urina. Geralmente, a gente, se não identificar nada nesses exames, a gente inicia a antibiótico terapia considerando endometrite, tá bom? Porém, frequentemente, se essa febre não baixar mesmo com antibiótico terapia adequada, a gente vai suspeitar dessa condição aqui, que é a tromboflebite. Geralmente, ela é muito, muito, muito mais rara, então a gente só suspeita disso daqui nos casos de não melhora com antibiótico, tá? Então, olha só, a incidência é de 0,05 a 0,18% dos casos, então é bem rara. E o que acontece aqui na tromboflebite pélvica? Deixa eu passar o slide. Na verdade, ocorre trombose dos vasos pélvicos associado à invasão bacteriana desses trombos. Então, eu tenho uma tromboflebite séptica, eu tenho infecção dos trombos por bactérias provavelmente provenientes aí do trato genital inferior, que translocaram aí e infectaram aí os vasos sanguíneos da pelve. O que é importante a gente saber? Deixa eu passar o slide aqui. Durante a gestação, a gente tem um aumento do calibre desses vasos pélvicos, muito importante, tá? Então, aumenta muito o fluxo sanguíneo na pelve, principalmente em vasos uterinos e ovarianos, tá? Para manter o corpo lúteo, manter a placenta. Então, esses vasos, eles recebem muito mais sangue e com o nascimento do bebê, eu tenho diminuição do fluxo sanguíneo nesses vasos. Então, eu tenho vasos calibrosos com pouco sangue passando por eles. Isso favorece a estase venosa. Associado a isso, eu posso ter incompetência valvar aí do sistema venoso por causa do grande volume de sangue e da dificuldade do retorno venoso para o coração de toda a porção inferior do corpo. Por isso que a gente tem as hemorroidas, por isso que a gente tem varizes pélvicas e as varizes de membros inferiores, porque eu tenho dificuldade do retorno venoso do sangue para o coração. Então, isso pode também causar incompetência valvar aí do sistema venoso, principalmente dos vasos pélvicos, e isso aqui pode favorecer o mecanismo de trombose. Lá na aula de trombofilia, eu falei para vocês que a gestação ele é um estado trombogênico, em que eu tenho alteração dos fatores de coagulação. Então, agora eu tenho alteração dos fatores de coagulação da gravidez, eu tenho estase venosa, garantida aí pela diminuição do fluxo sanguíneo após o parto nos vasos pélvicos, que são vasos dilatados, tenho favorecimento de trombose. Além disso, para completar a tríade de Virchow, que a gente já sabe, eu posso ter lesão da camada íntima das veias, que é a lesão endotelial, tá? Que pode acontecer ou por trauma do parto, ou por infecção secundária endometrite. Então, eu tenho tudo
preparado para infecção e formação de trombose, tá bom? Então, eu tenho lesão endotelial por essa infecção, provavelmente secundária à endometrite. Deixa eu passar o slide. Quem são os pacientes com maior risco de ter tromboflebite pélvica? Tá? Que é essa condição rara aqui. Pacientes mais velhas, geralmente com mais de 35 anos. Pacientes submetidas à cesariana, porque se eu tenho infecção e trombose de vasos pélvicos secundário à endometrite, e se eu tenho mais pacientes tendo endometrite que realizaram cesariana, então cesariana também é um fator de risco para tromboflebite pélvica. Pacientes obesas, porque tem maior dificuldade no retorno venoso, mais estase sanguínea, mais chance de trombose. Pacientes que permanecem em repouso prolongado, principalmente após a cesariana, né, fez a cirurgia, elas têm mais dificuldade para se movimentar, né, ficam mais restritas ao leito após uma cesariana do que após o parto. Pacientes que têm varizes de membros inferiores, se elas têm varizes de membros inferiores, provavelmente elas têm associação aí com a presença de varizes pélvicas. E se ela já teve trombose prévia aí, história pessoal ou história familiar de trombose e de trombofilias, que é a predisposição aí genética a ter trombose. Veja que são vários fatores de risco que estão todos relacionados à estase sanguínea, né, cesariana, obesidade, repouso e a história aí de varizes. Então, esses são os fatores de risco para aparecimento de tromboflebite pélvica. Veja que, se eu tenho 2 ou mais fatores desse, eu já tenho que fazer profilaxia para trombose para os nossos pacientes. Então, pacientes obesas que são submetidas à cesariana, teoricamente, eu já tenho que fazer profilaxia de trombose. Qualquer mulher com mais de 35 anos que passe por uma cesariana, já tem que fazer profilaxia de trombose, ela tem muito mais chance de ter trombose de membros inferiores, trombose venosa profunda, trombose superficial, ou trombose de vasos pélvicos, tá bom? Geralmente, o quadro clínico, ele aparece uma paciente com bom estado geral, tá bom? Então, essas pacientes, geralmente, elas estão bem, e ela vai se apresentar com febre alta, persistente, mesmo com antibiótico terapia. Então, frequentemente, igual eu falei para vocês, é uma condição que a gente faz o diagnóstico tardio, tá? Porque ela teve febre, a gente identificou as situações mais comuns, né? Não veio o exame de urina alterado, não é a mama, não tem infecção de sítio cirúrgico, deve ser uma endometrite, que é o mais comum de tudo. Iniciamos antibiótico terapia tríplice, a paciente não melhora, não baixa a febre, mas a paciente permanece bem, tá? Porque ela fica num bom estado geral, porque a infecção é restrita aos trombos pélvicos, tá? Não raramente ela vai fazer sepse por causa disso daqui. Então, a paciente está bem, ela tem febre alta, a gente inicia antibiótico e nada, não responde, a febre não baixa, tá bom? Geralmente, ela nem sente dor, é uma dor pélvica ausente, ou no máximo mal localizada, então os sintomas são muito frustros, o exame físico é muito frustro, a gente não consegue identificar nada no exame físico que justifique aí uma tromboflebite, tá? Então, a gente vai tentar fazer o tratamento de outra forma. Então, o diagnóstico clínico dessa paciente aqui é um diagnóstico muito difícil, tá? Com o exame clínico, a gente não faz diagnóstico, com sintomas, a gente não faz diagnóstico, tá? Então, é um diagnóstico difícil. O que nós vamos fazer, então? Como que se faz o diagnóstico de tromboflebite pélvica? Com exames de imagem, olha só, tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Até o advento disso daqui, era muito mais difícil fazer o diagnóstico. Como que se fazia o diagnóstico antes da gente ter a tomografia e a ressonância com bastante disponibilidade? A gente fazia o teste da heparina. Então, iniciava-se heparina para paciente, para tentar resolver o processo trombótico, e associado ao teste de heparina, claro, antibiótico terapia, e aí a febre diminuía.
A febre reduz entre 36 e 72 horas com a heparinização plena da paciente. Então, não melhorou só com antibiótico, a gente inicia a heparina, vai melhorar, tá bom? Hoje em dia, claro, com a disponibilidade ampla aí da tomografia e da ressonância, o diagnóstico fica bem mais fácil. Mas se você estiver numa cidade menor aí, que você não vai conseguir esse exame, o paciente está com febre, a puérpera não está melhorando, né? Vamos iniciar heparina para ela. Deixa eu passar o slide. Então, a dose de heparina, a heparina geralmente, né, pode ser a heparina não fracionada, tá? E depois do teste terapêutico, a gente vai manter aí 1.000 unidades por hora em bomba de infusão, a gente vai iniciar a heparina e vai manter ela por 36 horas. Se melhorar, a gente mantém aí o restante do tratamento, 10 a 14 dias. Essa paciente fica internada, tá? Porque a medicação é em bomba de infusão contínua. Ou pode ser utilizada também a enoxaparina. Enoxaparina na dose de 40 miligramas por dia. Ela é utilizada subcutânea, tá? Essa paciente ela não precisa ficar internada. Também deve ser realizada por 10 a 14 dias. Tá? Então, se você tem disponível enoxaparina, até uns 5 anos atrás a gente não tinha enoxaparina disponível no SUS, era uma dificuldade tremenda de conseguir no particular, mas hoje em dia a gente já tem enoxaparina, fica bem mais fácil fazer o tratamento. Tá? Tem que lembrar que se você for fazer heparina não fracionada, tem que ficar dosando aí o TTPA para ver se a paciente está anticoagulada corretamente, tá? Para não aumentar o risco de sangramento. Na enoxaparina não precisa fazer esse tipo de controle. Então, a tromboflebite, ela é um diagnóstico diferencial raro, geralmente é quase que um diagnóstico de exclusão, quando você não conseguiu identificar mais nada, inicia-se a heparina em dose plena para poder fazer, baixar a temperatura e baixar a febre do nosso paciente. Beleza? São muitas situações aí que podem causar febre na paciente. Deem uma lidinha aí sobre essas condições. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo,